Olá, galerinha do mal! Aqui é Cacá e Gil. E você já percebeu o que está acontecendo com os homens na nossa sociedade? Enquanto as mulheres avançam cada vez mais, conquistando diplomas universitários, ocupando cargos de especialização e recebendo posições de prestígio, os homens caminham na direção oposta. Eles estão sendo empurrados para funções mais simples, vistas como inferiores e muitas vezes substituíveis e quase sempre descartáveis. Essa diferença não é obra do acaso. Ela nasce dentro do sistema educacional que hoje favorece a docilidade e pune a energia natural dos meninos. Ela se afunda quando a masculinidade é demonizada pela cultura, transformando força em pecado e fragilidade em virtude. E explode no mercado de trabalho, onde ser mulher significa muitas vezes ser promovida mais rápido e ter acesso a melhores oportunidades. O resultado é claro. Os homens estão sendo rebaixados a uma subclasse social, tratados não como líderes, mas como serviçais. E isso não é apenas um problema para eles, é um problema para toda a civilização. Hoje vamos falar sobre como chegamos a esse ponto, porque os meninos já apresentam desempenho escolar inferior. Como a cultura moderna tem castrado a masculinidade desde o berço. E o que isso significa para o futuro da nossa sociedade. Vivemos em uma época em que a masculinidade deixou de ser reconhecida como fundamento da civilização e passou a ser tratada como um defeito moral. Aquilo que por séculos foi considerado virtude, a coragem, a disciplina, a liderança, agora é apresentado como ameaça. O homem não é mais visto como alicerce, mas como suspeito dentro da própria sociedade que ele mesmo ajudou a erguer. Alexis de Tocqueville já alertava que a democracia moderna poderia criar uma nova forma de tirania. Não a que prende os corpos, mas a que molda as almas. E é exatamente o que vemos hoje. Desde o berço, os meninos são castrados moralmente, ensinados a acreditar que sua energia natural é violência, que sua competitividade é doença e que sua virilidade é um perigo social. Roger Scruton descreveu esse processo como a perda da ordem tradicional, onde a figura masculina tinha a missão de sustentar a continuidade da cultura. Julius Evola foi ainda mais claro. Quando os valores se invertem, o que é natural passa a ser condenado, e o que é exceção se torna regra. O mundo moderno, ao desprezar a virilidade, escolheu sua própria fragilidade. Eu, como mulher, não enxergo nisso uma vitória feminina, mas uma condenação coletiva, porque uma sociedade que reduz seus homens a serviçais frágeis não está libertando as mulheres, está apenas destruindo as bases da família, e sem famílias fortes não existe nação forte. Uma geração de homens dóceis, enfraquecidos e desmotivados não protegerá suas esposas, não criará seus filhos com firmeza e não sustentará a ordem que herdamos. Nietzsche já advertia contra a moral de rebanho, que transforma a força em pecado e a fraqueza em virtude. E é exatamente isso que acontece agora. A masculinidade foi transformada em pecado social, enquanto a docilidade masculina é celebrada como se fosse virtude. Aos poucos, diante dos nossos olhos, a civilização está convertendo seus homens em uma subclasse de servos. O declínio masculino começa na escola. Os dados são claros.
Em praticamente todos os países do Ocidente, os meninos apresentam desempenho inferior em leitura e escrita, e maior índice de evasão escolar e menor ingresso no ensino superior. No Brasil, segundo o IBGE, as mulheres já representam 60% dos universitários, enquanto os homens são maioria nos índices de abandono. Jordan Peterson tem insistido que o modelo escolar moderno é construído para favorecer características femininas, como docilidade, paciência, obediência, e punir as masculinas, como energia, competitividade, ousadia. Não é coincidência que cada vez mais os meninos internalizem a mensagem de que sua própria natureza é um erro. O filósofo Alan Bloom escreveu que a educação moderna se tornou incapaz de cultivar virtudes elevadas, reduzindo-se a uma engenharia social. Isso é exatamente o que ocorre. A escola não prepara os meninos para a vida, mas para se encaixarem em um molde feminilizado, onde a iniciativa é suspeita e a conformidade é exaltada. E o que acontece com aqueles que não se adaptam a esse molde? Eles abandonam os estudos. E um menino sem diploma universitário, no mercado moderno, está condenado a empregos de baixa remuneração e baixo prestígio. O que começou com uma diferença escolar, logo se transforma em desigualdade social. Nietzsche já dizia que a educação deveria forjar homens fortes e criadores, não servos obedientes. Mas o sistema atual faz exatamente o oposto. Forma meninos enfraquecidos, culpados de existir como são, e moldados para uma vida de mediocridade. Uma civilização que despreza sua juventude masculina está, de fato, preparando seu próprio colapso. O fracasso escolar masculino tem um destino previsível: o rebaixamento no mercado de trabalho. As estatísticas confirmam essa realidade. Segundo o LinkedIn, em 2022, mulheres jovens estão recebendo promoções iniciais em ritmo mais rápido do que os homens. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, em diversos países, as mulheres dominam as áreas de maior especialização, enquanto os homens se concentram em setores de menor prestígio: logística, transporte, serviços gerais. No Brasil, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados revelou que o avanço feminino é mais expressivo em carreiras de tecnologia, saúde e educação, enquanto os homens são empurrados para funções consideradas substituíveis, de execução simples, onde o trabalhador é facilmente descartado. Em paralelo, mulheres jovens mais escolarizadas conseguem empregos de maior status e estabilidade. Ser mulher hoje, em muitas empresas, é um diferencial explícito. Programas de inclusão e metas de diversidade criam cotas invisíveis que aceleram a carreira feminina, mesmo quando o desempenho é equivalente a um de seus colegas homens. A mensagem cultural é clara: o feminino é prestigiado, o masculino é problemático. Roger Scruton lembrava que uma sociedade saudável só se sustenta quando honra seus pilares históricos. Mas o que vemos é a celebração de um gênero e o rebaixamento do outro. Julius Evola advertia que a inversão de valores leva à dissolução da ordem. E quando se promove a ascensão artificial de um grupo à custa da degradação do outro, o equilíbrio civilizacional se rompe. Quando empresas preferem promover mulheres por ideologia, em vez de reconhecer talentos independentemente do gênero, elas não estão libertando o feminino. Elas estão escravizando o masculino. E um homem rebaixado a serviçal não protegerá, não construirá
e não sustentará o futuro. Ele será apenas um funcionário descartável, um número na pilha. O mundo corporativo está reforçando aquilo que a escola já ensinou: que os homens não têm mais lugar de honra na sociedade. Se na escola os meninos são punidos por sua energia e no mercado de trabalho eles são rebaixados, no campo cultural eles são simplesmente demonizados. A própria ideia de masculinidade passou a ser rotulada como tóxica. Jordan Peterson denunciava que esse conceito de masculinidade tóxica não é uma crítica a desvios de comportamento, mas um ataque à própria essência masculina. O que antes era visto como virtude, agora é descrito como patologia. O resultado é uma geração de homens que crescem envergonhados de si, pedindo desculpas por existir. Ao ridicularizar a virilidade, nós destruímos esses rituais e deixamos os homens órfãos de identidade. E quando um homem é transformado em inimigo social, a sociedade não está punindo apenas ele, está punindo a si mesma, porque abdica da sua própria defesa. A cultura popular reforça esse enredo. Pais retratados como bobos, maridos como inúteis, homens de autoridade como vilões. Já as mulheres são exaltadas como líderes naturais, símbolos de virtude e até como substitutas do papel masculino. É um processo contínuo de emasculação, onde o menino aprende desde cedo que, para ser aceito, precisa renunciar à sua própria natureza. O que a sociedade chama de masculinidade tóxica é, na verdade, apenas masculinidade. A força que construiu pontes, que defendeu territórios, que sustentou famílias, agora é tratada como ameaça a ser neutralizada. Um homem sem honra, sem identidade, sem propósito, não se tornará um protetor. Se tornará um peso morto para sua família e, em muitos casos, para a própria sociedade. E um homem emasculado não é apenas um homem fraco, é um homem perigoso. Uma civilização não sobrevive apenas com inovação, tecnologia ou riqueza. Ela sobrevive quando tem homens e mulheres fortes, capazes de sustentar junto a ordem social. E quando um desses pilares é destruído, toda a estrutura desmorona. O que vemos hoje é um processo contínuo de rebaixamento masculino. Primeiro, os meninos são derrotados na escola. Depois, são descartados no mercado de trabalho. Por fim, são acusados culturalmente por serem aquilo que são, homens. A mensagem que a sociedade transmite a eles é clara: você não é necessário. Mas toda vez que uma cultura declarou seus homens desnecessários, ela entrou em decadência. Os romanos, como lembra Edward Gibbon, perderam sua virilidade antes de perder suas fronteiras. As civilizações que substituíram o ideal de honra por conforto e coragem por passividade, todas elas ruíram diante de inimigos mais fortes. Jordan Peterson afirma que uma sociedade que não oferece um papel digno para seus homens acabará acolhendo homens ressentidos, apáticos ou violentos. E a verdade é que já estamos vendo isso. Homens jovens sem propósito, mergulhados em vícios digitais, isolados socialmente, incapazes de formar famílias. Uma geração inteira condenada a viver como serviçais da engrenagem econômica, sem identidade, sem honra e sem futuro. Uma cultura que celebra apenas o feminino, enquanto castra o masculino, não está fortalecendo ninguém. Está apenas preparando sua própria extinção. Não há vitória em ver os homens sendo transformados em uma subclasse. Não existe triunfo em sermos promovidas enquanto eles são humilhados.
Se continuarmos nesse caminho, estaremos nos tornando a primeira civilização da história a destruir seus próprios homens por ideologia. E quando os homens deixam de ser pilares, a civilização inteira se torna ruína. Quando falamos sobre a crise masculina, não estamos discutindo estatísticas frias. Estamos falando do futuro de nossas famílias, de nossos filhos e de nossa civilização. Um mundo onde os homens são tratados como serviçais não é um mundo melhor para as mulheres, é um mundo fraco para todos nós. Jordan Peterson sempre insiste que precisamos resgatar a responsabilidade, o propósito e a honra dos homens. E eu, como mulher, sei que isso é verdade, porque não existe liberdade feminina sem a força masculina. Assim como não existe ordem social sem um equilíbrio entre os sexos. A pergunta que fica é: até quando vamos aceitar que nossos meninos sejam inferiorizados desde o berço, para depois se transformarem em homens sem propósito? Até quando vamos confundir a destruição do masculino com a vitória do feminino? Se quisermos salvar o futuro, precisamos devolver dignidade aos homens. Sem isso, não haverá futuro digno para ninguém. E me diz uma coisa, você também já percebeu isso acontecendo? Já viu de perto como os meninos e os homens estão sendo rebaixados na escola, no trabalho ou até mesmo na cultura? Se você concorda comigo e já experienciou algo parecido, deixe o like, compartilhe esse vídeo e escreve aqui nos comentários a sua experiência. Quero muito saber o que você já presenciou. E se eu não te fiz pensar, pelo menos te irritei. Caju,